Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e estou aqui para dar continuidade aos nossos estudos bíblicos à distância. É um prazer estar com você, é um prazer acompanhar essa jornada de conhecimento das Escrituras junto contigo para abençoar o reino de Deus e abençoar a sua vida também. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e esse é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica, um programa que já vem acontecendo há cerca de 4 anos e que tem aí um vasto material de estudo bíblico para que você possa conhecer um pouco mais a Escritura dentro de uma perspectiva humanista, da teologia latino-americana, essa perspectiva libertadora que é característico da teologia que se faz no nosso continente e no nosso Brasil. Eu convido você a nos acompanhar em mais uma aula sobre espiritualidade cristã. Esse é o tema que estamos nos dedicando durante estes dias. Serão 5 aulas e esta é a segunda aula do nosso curso. Sem mais demora, nós vamos colocar aqui a nossa apresentação da aula de hoje, que é uma aula específica sobre como a espiritualidade se mostra nas Escrituras. Afinal de contas, esse é o tema da nossa aula. O que é a espiritualidade cristã a partir de uma perspectiva bíblica? É claro que a gente sabe que a espiritualidade, como vimos na aula passada, ela é abordada por todos os segmentos religiosos. Todas as tradições religiosas tratam da espiritualidade, mas as Escrituras têm um modo peculiar de tratar da espiritualidade. Esse é o nosso tema da aula de hoje. Então vamos para a aula. Está aqui a nossa apresentação da nossa aula de hoje. Espiritualidade cristã segundo as Escrituras. Eu tenho para mim, gente, que o mundo de hoje conhece o tema da espiritualidade de muitas formas. Quando você fala com uma pessoa que não é cristã sobre buscar espiritualidade, duas coisas vão acontecer. A primeira é que ela vai concordar com você, que você precisa procurar uma experiência de espiritualidade. A segunda coisa é que ela vai pensar em todas as formas de espiritualidade, menos a cristã, ou menos uma bíblica, porque convencionou-se, uma perspectiva que se desenvolveu, que não se sabe como, quer dizer, a gente até sabe, né? Pelas imposições das religiões, das autoridades religiosas, enfim, por causa desse autoritarismo, dessa exigência da obediência, se convencionou entender que a espiritualidade que emerge da Escritura não é uma espiritualidade que faça bem para as pessoas, porque elas são impositivas, são obrigatórias, são hierárquicas, essas coisas que todo mundo fala, e aí querem uma espiritualidade mais espontânea, mais voltada para o interior, e na verdade é o que a Escritura aponta. Ela exatamente aponta isso. As religiões, sim, como nós vimos na aula passada, religiões fazem isso, a espiritualidade não. E a gente acha isso também na Escritura. Por isso que a nossa aula de hoje vai falar sobre essa questão da experiência de Deus, a partir da Bíblia, a partir da Escritura. Como que a gente lida com essa experiência de Deus dentro de uma perspectiva bíblica. Porque a espiritualidade visa exatamente isso. Para que você vai desenvolver uma espiritualidade? Bom, em primeiro lugar, para que você faça uma experiência de Deus. Não importa como você chama Deus, ou uma força transcendente, ou aquilo que está para além da sua vida natural, ou quem sabe até mesmo um ente com quem você se relaciona. Não importa como você pensa Deus, mas a espiritualidade, ela no fim das contas acaba
acaba levando a essa descoberta, a descoberta do transcendente. Mas também esse transcendente não como algo que está para além de você, um transcendente que tem uma relação íntima com você, que aponta para você um cuidado de si, um conhecimento de si. A espiritualidade é exatamente isso. Bom, vamos para o nosso conteúdo. Nós vamos descobrir muita coisa interessante nessa aula de hoje. Vamos descobrir, por exemplo, como que o Antigo Testamento falava sobre espiritualidade. Vamos descobrir sobre como o Novo Testamento fala sobre espiritualidade, como Jesus desenvolveu a espiritualidade dele e que propostas ele fez para a gente. Olha quanta coisa interessante a gente tem para ver hoje. Para aquecer as nossas turbinas, vamos a esse versículo que serve para nos alimentar para esse começo de aprendizado. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo faz uma distinção entre homem natural e homem espiritual. É uma distinção bastante interessante que vamos ver na aula da semana que vem. Mas é bom a gente entender o que ele está querendo dizer aqui. Por que ele fala isso? Porque nós vivemos num tempo que jogou para fora as experiências de espiritualidade. A mentalidade científica, a mentalidade moderna, ela não inclui a espiritualidade como uma forma de conhecimento, que seria um contrassenso contra a própria ciência, porque, de acordo com a mentalidade científica, nós precisamos de todas as formas de conhecimento para conhecer alguma coisa. E a espiritualidade envolve uma forma de conhecimento que foi jogada fora, que foi tirada do meio do aprendizado. De tal maneira, isso é minha compreensão, é minha maneira de entender, se nós quisermos ter um conhecimento amplo das coisas, precisamos desenvolver a nossa espiritualidade como campo de saber. Incluir a espiritualidade como uma das formas de conhecimento, senão nunca estaremos completos. Nunca o nosso saber será completo. Isso é importante porque aquilo que se discerne espiritualmente não adianta a gente insistir com respostas objetivas. A ciência, ela precisa incluir um mínimo, ou pelo menos algo razoável, de percepção da espiritualidade, dessas coisas que se discernem espiritualmente. Para usar aí a linguagem de Blaise Pascal, um filósofo moderno que lidou com essa transição, que excluiu a espiritualidade do campo do conhecimento objetivo. Ele dizia que há mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia possa avaliar. E realmente, gente, nós sabemos que entre os dados objetivos que formam o conhecimento humano, o conhecimento da espiritualidade não pode ficar de fora, porque tem aspectos da realidade que só vamos interpretar espiritualmente. Mas, gente, olha, só não coloca, por favor, não coloca a ideia do espiritualmente como se fosse uma experiência esotérica, uma experiência mistérica, misticista, talvez mística, mas misticista jamais. Só para a gente entender essa... Também nas próximas aulas, nós vamos estudar sobre a experiência mística como uma face da espiritualidade. Mas aguarde, nós chegaremos lá. Por enquanto, vamos ficar aqui nesse aprendizado do que é a experiência de Deus a partir das Escrituras. Eu queria deixar também a frase de um teólogo. Ele diz assim: espiritualidade designa, de modo geral, o conjunto das perspectivas e das atividades humanas
voltadas para tudo que o ser humano busca como verdade: bem, beleza, justiça. Realidades ou valores que estão no horizonte da vida humana, sustentam-na e se manifestam no dia a dia. Isso é a espiritualidade. Um cientista, ele pode ter uma experiência de espiritualidade? Claro que sim, porque se ele é uma pessoa que estuda objetivamente os dados da natureza de um objeto para encontrar a verdade, então ele tem uma perspectiva de espiritualidade. Quem escreveu essa frase foi Francisco Catão, que é um teólogo espanhol, e ele produziu uma obra clássica, que é o livro Espiritualidade Cristã, publicada em parceria com uma editora na Espanha e uma no Brasil. Um livro extraordinário que não pode faltar na biblioteca de quem estuda espiritualidade. Fica a minha dica aí para você que quer estudar espiritualidade. Para Francisco Catão, não dá para a gente conhecer sobre a realidade de um modo geral, em qualquer aspecto, sem incluir a perspectiva de espiritualidade. Por quê? Envolve a busca da verdade. Isso os primeiros filósofos diziam isso. Para os primeiros filósofos, a espiritualidade era um exercício para ter acesso à verdade. E incluía aí, então, os valores nobres do conhecimento humano, que é o bem, a beleza, a justiça, não só numa perspectiva ética, mas também estética, para falar sobre aquilo que faz bem à nossa alma. Bom, gente, acho que a gente tem aí panos para manga, muito assunto para tratar sobre o que é o tema da espiritualidade. Acho que um mês de aula vai ser muito pouco para a gente desdobrar esse assunto. Mas como nós estamos aqui apenas para trazer apontamentos para uma caminhada, então fica aqui o nosso desafio para que a gente aprofunde o nosso conhecimento sobre espiritualidade. Seguindo então para a nossa aula de hoje, nós temos a acrescentar essa afirmação. Porque na aula passada nós falamos que a espiritualidade é uma experiência humana. Estão lembrados disso? Se você perdeu a aula passada, dá uma olhadinha na playlist que está em nosso canal do YouTube. Também dá uma olhadinha na apostila que está à disposição gratuitamente para você. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu também coloquei no chat para que você possa ter acesso. É só clicar e acessar, você vai encontrar a apostila que está ali com a inscrição direitinho para você entrar, baixar o PDF gratuitamente para você. Então, a informação nova que eu quero acrescentar neste momento é de que a experiência de espiritualidade, além dela ser humana, pressupõe contato com a revelação divina, como fonte de inspiração e de conhecimento. Mas, Irene, você não falou que é o acesso à verdade uma forma de conhecer? Claro que sim. Eu não estou ignorando esse fato, mas também não posso ignorar o fato de que a verdade não é um direito de cada um, mas é uma dádiva que Deus permite que a gente tenha acesso a ela. Para ter acesso à verdade, você precisa entender que a verdade ela se desvela, ela se mostra, ela é uma revelação. E a gente entende que por detrás, vamos ser mais agostinianos, Santo Agostinho que dizia isso, né? Que lá no íntimo, no mais íntimo da gente, nós vamos encontrar uma fagulha divina, que é exatamente a revelação de Deus para nós. Então, preste atenção nesse detalhe. Revelação de Deus é também parte da nossa experiência de espiritualidade. Vamos tentar dar uma definição assim bem clara, dando uma linha de continuidade do que estamos estudando? Em primeiro lugar, experiência de espiritualidade é uma experiência humana. Segundo lugar, a experiência de espiritualidade inclui algum aspecto
pressupõe que esse fato de que Deus se revela, Deus se mostra, assim como a verdade se mostra, assim como a justiça se mostra, assim como o bem se mostra, assim como a beleza se mostra. Ok, gente? É o segundo aspecto aí para a gente aprofundar o nosso conhecimento. Segundo momento, a gente precisa refletir o seguinte: pensar a respeito da espiritualidade, de um modo geral, implica o conhecimento da experiência humana com o sagrado e com o próximo, com o outro. Porque você não é uma ilha, como dizia Thomas Merton, um dos mestres da espiritualidade. Homem algum é uma ilha. E você não está isolado, você está no mundo. Um mundo que foi criado por Deus, que há alguma coisa de sagrado nisso que está aí à sua volta. Você não pode ignorar esse fato. Você não pode ignorar o outro que está aí diante de você, que é uma imagem e semelhança sua, é um reflexo de você. Mas também você está inserido num contexto que pressupõe a existência de um sagrado, de um mistério que nos envolve todos nós. O sagrado como o luminoso, como queria dizer Rodolfo Otto, é uma das obras clássicas sobre o estudo do sagrado. Então, quando se trata de espiritualidade cristã, essa experiência vão encontrar orientações que estão presentes na Escritura, por causa desses dois aspectos. O primeiro aspecto, o da revelação divina. E o segundo aspecto, essa relação com o próximo e com o sagrado. Porque é isso que a Bíblia nos aponta. A Bíblia nos aponta para o divino e para o próximo. E envolto aí nessa penumbra que é a experiência do sagrado. Olha, gente, tem muita coisa interessante para você estudar a Bíblia. Eu acho, viu, gente? É uma perspectiva minha, me desculpe aí colocar esse aspecto da minha perspectiva teológica. Eu entendo que quem estuda a Escritura pelo viés fundamentalista, legalista, destrói a riqueza da Escritura. É preciso se abrir para algo que está além, algo mais. É claro que a Bíblia tem esses pressupostos para uma vida correta, para uma vida boa. É claro que a Bíblia tem esse aspecto religioso, mas é muito mais do que isso. Nós não podemos reduzir o valor da Escritura como um texto que é, para mim, um manual de ajuda para toda a humanidade, para todas as pessoas, para todas as religiões. Então a gente não pode destruir esse arcabouço, esse rico arcabouço que a Escritura fornece para toda a humanidade. Então, o motivo que vincula a espiritualidade cristã, quer dizer, a gente tem a espiritualidade de modo geral e a espiritualidade cristã, a uma expressão de devoção, é a crença no fato de que Deus se revela. E isso se dá de muitos modos, dentre os quais se encontra a Escritura. A gente não pode descartar, jogar na lata do lixo essa compreensão cristã de que nós cremos num Deus que se mostra, um Deus que se revela, um Deus que está para além do véu do nosso entendimento e que ele se mostra para nós para além desse véu. Bom, a Bíblia, então, é para nós cristãos a palavra de Deus. É Deus falando. É a palavra de Deus revelada em linguagem humana. Por que essa afirmação? Porque, gente, quando a gente fala de palavra de Deus, a palavra de Deus é muito mais ampla do que a própria Bíblia. A Bíblia é apenas um registro dessa palavra viva que fala a todos nós em todo o tempo. Por isso que quando a gente abre as Escrituras para ler, nós entendemos muitos significados,
muitas interpretações, muitas possibilidades de leitura, porque a palavra de Deus é muito mais ampla e que a Bíblia, ela nos aponta esses caminhos da revelação divina. Olha, parece complexo isso? Não tem problema. Você vai encontrar aqui no canal, numa das playlists das nossas aulas, um dos primeiros cursos que nós aplicamos sobre como crer e como compreender as Escrituras. Dá uma olhadinha lá, são poucas aulas. Você vai estudar sobre hermenêutica, sobre interpretação bíblica, sobre a história da Bíblia, como a Bíblia foi formada e qual é a importância da Escritura para a nossa vida. E como você pode estudar a Bíblia sozinho. Acho que é uma das aulas mais importantes que eu dei nesse curso sobre como conhecer e como compreender a Escritura. Dá uma olhadinha lá, é simples, é um curso curto de 4 ou 5 aulas, se não me engano, e você vai fazer isso rapidinho e melhor, tem apostilas gratuitas para você acompanhar, tá ok? Então vamos em frente. A Bíblia tem expressões de espiritualidade? Sim, ela tem muitas expressões de espiritualidade. Nós podemos compreender, de acordo com a estrutura da Bíblia, que existem expressões de espiritualidade relativas ao Antigo Testamento e expressões relativas ao Novo Testamento. Então, vamos começar para conhecer as expressões de espiritualidade que estão presentes no Antigo Testamento. Você sabe que o Antigo Testamento é uma porção da Escritura que foi produzida entre os séculos 12 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, até o século II antes da Era Comum, ou antes de Cristo. Tem uma distinção aí, né? Que Bíblia nós utilizamos, que Antigo Testamento é esse? A Bíblia protestante, ela preserva aquele conteúdo que que fazia parte da antiga Bíblia hebraica, de acordo com a tradição judaica. Isso é a Bíblia protestante. A Bíblia católica, ela tem alguns conteúdos que foram acrescentados pelo Vaticano a partir de uma compreensão do valor dos textos, do valor histórico dos textos que nós, protestantes, chamamos de apócrifos ou deuterocanônicos, que também a tradição judaica os considera. Não é pecado, não é erro, mas ali tá, é a diferença, né? Os protestantes preservam a tradição hebraica e os católicos consideram que os valores, os livros deuterocanônicos têm valores importantes que precisam ser preservados. Ok, não tem problema nenhum. Como é que é a Bíblia que você tem na mão? É católica ou é protestante? É Bíblia, meu irmão. Não fica triste com isso, não. Nem joga a sua Bíblia fora. Guarda a sua Bíblia aí. Eu tenho a Bíblia católica comigo e gosto muito de consultá-la regularmente. Muito bem, gente. Quais são as expressões do Antigo Testamento? A primeira delas está na Torá. A Torá é aquela porção da Bíblia que corresponde à lei. A Torá são os 5 livros da lei, ou o Pentateuco. Nele você vai encontrar mandamentos, diretrizes para uma vida digna. Então, a Torá, ela consiste exatamente em preceitos, princípios, para que a gente possa ter uma vida digna. Tem um texto de Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 e 20. O Deuteronômio é um dos livros do Pentateuco. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, essa palavra foi dada ao povo hebreu
quando estava se fazendo a revisão da lei. O que Moisés entregou ao povo como legado da revelação divina? A lei. Que lei é essa? Lei, como os brasileiros costumam dizer, lei para atrapalhar a gente? Lei para não ser cumpridas? Não, é lei para você viver. É lei para a vida. Para você viver bem, junto com a sua família, junto com os seus companheiros de cidade, de localidade, seus vizinhos, seus amigos. É para isso que a gente vive, para a gente viver bem com todo mundo. Quer viver bem? Segue a lei de Deus. Era a perspectiva dos hebreus. Um outro modo, uma outra expressão da espiritualidade no Antigo Testamento são os salmos. Os salmos possuem uma linguagem poética. Temos um estudo muito interessante sobre os salmos na nossa playlist. Lendo os salmos, está aqui na descrição, você pode achar na nossa playlist esta aula que é muito rica sobre essas expressões da alma. Como que os salmos nos inspiram, nos orientam, nos apontam caminhos para uma vida de aproximação com Deus, de se relacionar com o sagrado. Um dos salmos que aponta isso, que eu acho que é bem representativo: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Salmos 63, versículo 1. Que é exatamente essa expressão do salmista que busca Deus. Os salmos são poesias de quem está em busca do sagrado, em meio a um contexto de sequidão, de desamparo, de vazio. Então, aquela pessoa faz a busca de Deus, que é o que nós fazemos. A nossa alma tem sede de Deus, vai dizer em outro salmo também. Nós temos a literatura sapiencial. O que é a literatura sapiencial? São aqueles textos de Eclesiastes, Jó. Eu incluo Jó porque ele é poético, mas é Eclesiastes, Jó, Cânticos de Salomão, esses textos maravilhosos, provérbios, que têm lições éticas para a vida cotidiana. Então, é sabedoria para a vida. É isso que a literatura sapiencial, que leva a gente a refletir sobre as nossas atitudes. Você lê o livro de Eclesiastes e o livro de Provérbios, você vai encontrar vários preceitos, vários momentos de reflexão, ditados populares, sabedoria, que está ali para orientar a nossa conduta como pessoas na sociedade. Um exemplo, Provérbios 3, verso 13, e os versos 16 a 17. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Amém? Olha, a Bíblia tem coisa boa, não tem? Mas tem mais ainda. Vamos lá. Outra expressão, a expressão profética. A expressão profética são advertências éticas sobre a nossa responsabilidade social, política, religiosa, diante de um mundo que é marcado pela maldade. O mundo ele é marcado pela maldade. Aquela expressão bíblica que o mundo jaz no maligno não é atual, ela é antiga. A maldade sempre acompanhou a vida humana. Então, a gente sempre teve que lutar contra as hostes da maldade. E para que a gente faça isso, tem as advertências éticas, porque você não pode lutar contra o mal produzindo mais maldade, não é verdade? Nós temos que procurar fazer o bem. E quando a gente discute sobre isso, estamos falando sobre ética. Como é que a gente conduz? Tem uma palavra muito interessante de Miqueias, capítulo 6, verso 8. Ele mostrou a você, ó homem,
o que é bom e que o Senhor exige. Pratica a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. A espiritualidade está vinculada a um compromisso ético. É o que a literatura profética nos aponta. Os grandes profetas e os pequenos profetas que estão na Escritura lembram a gente disso. Bom, a outra porção da Escritura que é importante para nós compreendermos a espiritualidade é o Novo Testamento. Existem expressões de espiritualidade no Novo Testamento que precisam ser levadas em consideração. O Novo Testamento foi produzido essencialmente no século I da Era Comum, da Era Cristã, né? Nós vamos encontrar os ensinos de Jesus nos Evangelhos, cuja ênfase é o segmento de Jesus ou o discipulado, como que você faz a imitação de Cristo. Mateus, capítulo 16, verso 24, diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é o segmento de Jesus. Essa é a espiritualidade cristã propriamente dita. Nós vamos encontrar os Atos dos Apóstolos, que têm orientações de práticas voltadas para o cumprimento da missão. Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Uma palavra poderosa sobre o cumprimento da missão. Você é capacitado, você, meu irmão, minha irmã, é capacitado, capacitada para ser um cumpridor da missão no mundo. Você não precisa de um cargo, você não precisa de hierarquia, você precisa do poder do Espírito Santo para cumprir missão. É para isso que o Senhor te capacita, para você ser uma testemunha do amor de Deus para todas as pessoas. Temos as cartas de Paulo, que contém encorajamentos para você fazer isso, para você testemunhar, para você ser um cristão autêntico no mundo como uma testemunha fiel. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou. Efésios capítulo 5, verso 1. Temos também as cartas de João, cuja ênfase é a imitação de Cristo. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E João é o apóstolo do amor, e Jesus andou praticando o amor. Não se espera menos do que isso dos cristãos. Esse versículo está em João, capítulo 2, verso 6. Temos as cartas de Pedro. Poderíamos acrescentar aqui Tiago, Hebreus, que falam do crescimento espiritual, crescimento em direção à maturidade, o desenvolvimento da nossa personalidade como cristãos. Diz Pedro: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Pedro faz um chamado muito interessante para o crescimento em direção à maturidade. Ele, no final da sua segunda carta, diz: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E, por fim, temos as expressões do Apocalipse, que é uma mensagem de esperança, não é uma mensagem de medo. Quem olha para o Apocalipse com medo está olhando errado. Eu não entendo o Apocalipse. Não tem problema. Nós temos um curso sobre o Apocalipse, está aí também numa das nossas playlists do YouTube. Você encontra essas videoaulas, é um curso completo sobre interpretação do Apocalipse e tem material gratuito disponível, também uma apostila gratuita no nosso blog. Então, o Apocalipse, na verdade, é uma mensagem de esperança para gente que vive sob perseguição,
para estimular a resistência, para ter esperança na resposta de Deus, do basta de Deus para o sofrimento humano. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. É isso que ele está fazendo. Ele está derramando a água da sua fonte inesgotável para consolo e fortalecimento de todos aqueles que se achegam a Deus, que buscam ao Senhor. Que maravilha, né? A Bíblia é muito rica, meus irmãos, minhas irmãs, tem muita coisa boa para a gente aprender. Por isso que o Senhor dizia que a gente erra quando não conhece as Escrituras. Então, a espiritualidade cristã tem a preocupação de aplicar os ensinos de Jesus, os ensinos cristãos na vida, com o sentido de encarnar a mensagem do Evangelho no dia a dia, na nossa vida cotidiana no mundo. Jesus desenvolveu muitas práticas de espiritualidade. Jesus ele praticou a espiritualidade. E ele, ao praticar a espiritualidade, oferece, então, exemplos para a gente compreender melhor a nossa vida cristã. A vida inteira de Jesus foi uma expressão da ação de Deus entre os homens. A maneira como ele nasceu, como ele viveu, como ele morreu e como ele ressuscitou, revelam a presença salvadora e libertadora de Deus em meio a pessoas que sofrem a fim de transformar a realidade dessas pessoas, a realidade do mundo. Então, do ponto de vista da fé, Jesus foi a maior revelação de Deus aos homens. Porque se nós estamos falando sobre as Escrituras como revelação, eu não posso ignorar o fato de que a maior expressão de revelação de Deus foi através da pessoa de Jesus. Jesus é a revelação de Deus, é o Verbo encarnado, aquele que mostrou a face de Deus para nós, como diz o apóstolo João, né? E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus, ele na verdade, tudo que ele fez foi se fazer como um de nós. É o Deus que se esvazia, que desce do seu trono de glória para se tornar um vivente, alguém como a gente, alguém como nós, para pisar o chão da nossa história, experimentar a nossa dor, viver a nossa aventura de vida, a fim de que a gente possa aprender a viver de uma forma autêntica. Então, Jesus se fez como um de nós para que possamos ser como Ele é. E ser semelhante a Cristo é algo muito desafiador. Ele deve ser o projeto de vida de todas as pessoas. E nisso consiste a espiritualidade cristã. Porque Jesus, enquanto viveu aqui, ele tentou trilhar a vida de acordo com os valores da espiritualidade, da tradição religiosa que ele pertencia. Ele era um judeu, ele praticava as disciplinas espirituais comuns da tradição judaica. Então, tudo que ele fez foi relacionado a essa tradição religiosa em que sua família, a sua cultura, o povo que ele pertencia estava inserido. Quais eram as práticas de espiritualidade que nós encontramos na vida de Jesus? Em primeiro lugar, a prática das orações. Jesus ele se retirava para lugares solitários para orar. Lucas 5,16. Jesus praticava o jejum. Durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e no fim deles teve fome. Jejum de 40 dias. Como é que é isso? Bom, eu não sou da tradição judaica, não tenho obrigação de fazer, não é mesmo, meu irmão? A não ser que eu queira fazer uma dieta. Mas jejum não é dieta. Jejum é uma prática de espiritualidade. Jesus fez isso. Terceiro,
Leitura da Bíblia hebraica. Jesus ele lia em hebraico, era um falante de aramaico e ele fazia a leitura do hebraico. E levantou-se para ler, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Essa expressão de prática de leitura. Jesus era um leitor da Bíblia. E, em quarto, a frequência às sinagogas. Sim, ele ia à sua religião, ele frequentava os encontros celebrativos da sua religião. Ele ia ao templo, ele ia à sinagoga, ele fazia suas devoções. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Olha que palavra interessante. Jesus era uma pessoa normal como a gente, ele praticava a espiritualidade. Jesus também desenvolveu um senso crítico, apesar de toda a sua prática religiosa, ele não era aquilo que a gente chama hoje, né, de vaquinha de presépio, que balança a cabeça para tudo que se fala. Não, ele era um crítico da religião. Ele era um crítico dos líderes religiosos. Ele era um crítico das práticas religiosas do povo. Então, ele além de desenvolver a espiritualidade, ele também desenvolveu uma compreensão do que é uma espiritualidade saudável e de que é uma religiosidade coerente. Diz Mateus capítulo 22, 29, o seguinte: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Tudo bem se vocês têm a sua religião, mas, além disso, conhece aí o que está na Bíblia, o que é o poder de Deus, como Deus se revela, como Ele se mostra, como Ele fala ao coração da gente. Um detalhe interessante é que toda a espiritualidade de Jesus apontava para o reino de Deus. Então, o reino de Deus é um tema muito importante sobre a espiritualidade de Jesus, que vamos encontrar o tempo todo. A dinâmica da vida do reino de Deus envolve o presente, envolve o futuro, envolve a vida concreta no mundo, envolve as expectativas para a eternidade. E muitas vezes nós, como cristãos, só alimentamos uma fé para o além. E ela não é só isso. Claro que existe um além, existe um para além dessa vida. Mas, na verdade, a vida cristã ela está muito mais preocupada com o presente do que com o futuro. Mas ela não ignora o futuro. E é por causa do futuro que a gente deve viver uma vida diferente no mundo de hoje. Se a gente espera coisas boas para o além, por que não viver hoje aqui, antecipar hoje aqui as experiências do futuro? Ao anunciar que o reino de Deus era chegado, Jesus apresenta valores que devem orientar nossa vida e nossa prática no mundo, olhando para o futuro. Diz aí, quais são essas práticas? A justiça, o amor, o perdão e até mesmo as nossas expressões de espiritualidade devem apontar para esses valores. E uma das marcas desses valores está presente na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. A oração do Pai Nosso é uma das expressões de espiritualidade mais profundas da vida de espiritualidade de Jesus. Vamos dar uma olhadinha nas marcas de espiritualidade que estão presentes no Pai Nosso. Em primeiro lugar, a ideia de que no reino de Deus, o nome de Deus é conhecido como Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. O Pai é de todos. O Pai não é só meu Pai, não, é Pai Nosso. Ele poderia dizer Abba, que era uma palavra comum, mas ele prefere falar Pai Nosso, Pai de todo mundo. É o meu Pai e o Pai de todos. Segundo, a oração de Jesus aponta para a esperança, porque quando você ora, você está olhando para o futuro. Você acredita que tem promessas divinas de libertação para todas as suas desesperanças.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que vai acontecer no céu, Senhor, que aconteça aqui também. E se vai acontecer aqui, que aquilo que é da terra seja um vislumbre do que vai acontecer no céu. Terceiro, no reino de Deus há fartura de pão. Por isso, nos dá o pão aqui também. Isso é uma expressão de Leonardo Boff na sua análise do Pai Nosso. Eu gosto muito dessa ideia, porque se nós vamos falar de algo, de uma fartura que existe no céu, está faltando aqui, Senhor. Eu preciso da fartura aqui também. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nesse reino há perdão. Então, nós perdoamos as pessoas aqui também, porque se vamos desfrutar do acolhimento divino na eternidade, o que é que está faltando para você acolher pessoas aqui? O que é que está faltando para você ter uma vida harmoniosa com as pessoas no mundo em que nós vivemos? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E por fim, no reino de Deus, amamos tanto a Deus que a tentação não nos atrai, que aqui também sejamos livres e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. A oração do Pai Nosso, você sabe, está lá em Mateus capítulo 6, versos de 9 a 13. Então, a espiritualidade presente na Bíblia aponta para a vocação que o ser humano tem para essa experiência de Deus. Porque é exatamente por causa dessa abertura que a condição humana apresenta para a experiência de Deus, para buscar ao Senhor, para conhecer a Deus, é por isso que a Bíblia se mostra, é por isso que a Bíblia revela esse Deus que criou todas as coisas, que nos fortalece, que nos acompanha, que se faz presente na nossa vida. Há uma vocação humana para a espiritualidade? Sim, com certeza. Em primeiro lugar, pelo fato de que a gente precisa de libertação. Não conseguimos nos livrar daquilo que nos faz mal, das formas de opressão que existem no mundo. Nós precisamos dessa experiência de espiritualidade para nos libertar daquilo que nos oprime, para encontrarmos força para lutarmos por uma vida digna. A espiritualidade cristã aponta para a superação das formas de opressão e de engano que estão presentes no mundo. Diz o Senhor, diz a palavra de Deus: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, meu irmão, minha irmã, você que está vivendo aí no mundo, que não sabe o que fazer por causa das condições de opressão que você está em, de violência, de desigualdade social, pode acreditar, o Espírito do Senhor vai trazer mensagem de esperança, nova vida, forças para você superar tudo isso. Em segundo lugar, existe a possibilidade da santificação. Por isso que nós temos essa abertura para a espiritualidade. Podemos ser melhores. Eu tenho para mim que a santidade é esse exercício da gente se tornar uma pessoa melhor. Ser santo não quer dizer que você vai viver num pedestal ou num altar para ser venerado e adorado. Ser santo quer dizer que você vai ter uma vida digna de ser imitada, uma vida digna de ser contemplada, essa vida que vale a pena ser vivida. Por isso que a espiritualidade cristã, ela se expressa como uma realização dessa encarnação do divino na vida humana. É isso que é ser santo, é você ser um pouco mais parecido com Deus. E não existe exercício melhor para você se parecer com Deus, para eu me parecer com Deus, do que a prática do amor fraternal. Hebreus capítulo 12, verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor.
Anota aí, gente. O que é ser santo mesmo? É ser uma pessoa melhor. Ser um melhor filho, ser um melhor pai, ser uma melhor mãe, ser uma melhor filha, ser um melhor cônjuge, ser um melhor cidadão, ser um melhor funcionário, ser um melhor patrão, ser um melhor político, ser um melhor economista, ser um melhor investidor, ser um melhor empresário. Olha quanta coisa boa para você aprender a ser bom, não é? Sem apelar para a ganância, para a acumulação, para a competição desigual. Terceiro, a participação na vida divina, que isso que a espiritualidade nos aponta. Nós temos essa abertura para tomar parte daquilo que é da dimensão do sagrado, do divino. Nós somos parte de uma criação, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, esses espaços onde a vida acontece precisam ser espaços sagrados. A natureza, a vida em família, são espaços que precisam ser sacralizados. A espiritualidade cristã desenvolve a sacralização dos espaços de vida. Aproximem-se de Deus, diz Tiago, e ele se aproximará de vocês. Amém? Bom, chegou a hora da gente aplicar isso tudo ao nosso viver diário. Quanta coisa boa que a gente aprendeu hoje, não foi? Você aprendeu sobre a espiritualidade do Antigo Testamento, a espiritualidade do Novo Testamento, a espiritualidade de Jesus e as expressões dessa espiritualidade revelada que pode ser, que pode orientar a nossa própria experiência como pessoas que têm essa abertura para o relacionamento com Deus. Então, a lição na vida. Olha, gente, o ser humano é um ser ambíguo. Vivemos uma solidão, né? Uma vez que os momentos mais significativos da vida, como o nascimento e a morte, por exemplo, deverão ser enfrentados individualmente. Porém, o ser humano é também comunitário, uma vez que a vida se dá a partir do encontro com o outro. Lembrando aqui do filósofo Domênico de Masi, viver é caminhar na direção do outro. Frase bonita, não é? Escreve aí para se usar como epígrafe. Por isso mesmo é importante que cada um saiba encontrar dentro de si, a partir da intimidade com Deus, os recursos para lidar com nossas próprias contradições. Esse é o teste da nossa fé. Você viver a contradição de ser um ser ambíguo, mas ao mesmo tempo se abrir para a presença divina no seu dia a dia. Jesus disse: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Esse é o sentido da Escritura para a nossa vida comum. Amém? Olha, Deus abençoe sua vida com esse estudo. Acho que tem aí tanta coisa para você pensar, refletir, desenvolver. Por isso quero convidar você a orar junto comigo. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra nesta manhã. Muito obrigado pelo ensino da Escritura sobre a nossa relação contigo, sobre a possibilidade de termos essa experiência profunda de contato com aquilo que o Senhor preparou por seu amor para cada um de nós. Ó Deus bendito, nos ajuda, Senhor, a ter intimidade com o Senhor. Nos ajuda a termos intimidade com aqueles que te buscam. Mas também, ó Deus, nos ajuda a termos intimidade com aqueles que não te buscam, para que possamos viver a humanidade de uma maneira autêntica, de uma maneira sincera, no mundo em que vivemos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando assim ao final
da nossa aula de hoje. Eu quero compartilhar uma boa notícia com você. Você está gostando dessas aulas? Então, o que nós vamos fazer? Nós queremos alcançar mais pessoas com o estudo que fazemos aqui. E eu tenho um canal pessoal no YouTube. É o canal Irênio Chaves. Você pode procurar aí, faz uma busca no YouTube e você logo vai encontrar. Aqui na descrição do vídeo você já encontra o link para entrar. Vai lá, me segue. Eu vou passar a compartilhar as aulas que nós fazemos aqui no espaço da nossa igreja com o nosso canal pessoal. Então, as aulas serão replicadas lá também. Então, você vai encontrar a primeira aula já presente ali, mas vai encontrar também essa aula de hoje. Só que depois, eu vou colocar na segunda-feira. No domingo, a gente acrescenta aqui a aula do dia e no dia seguinte nós reproduzimos no meu canal pessoal para ampliar as informações. E você que nos segue, você que nos acompanha, por favor, inscreve-se aqui no canal, dá uma curtida nesse vídeo e também compartilhe em suas redes sociais. Nós queremos, meus irmãos, minhas irmãs, compartilhar essa mensagem de vida com outras pessoas. A teologia evangélica está sofrendo com falta de conteúdo. A igreja evangélica está sofrendo por causa da invasão do fundamentalismo nas nossas igrejas, que é um mal, alguma coisa muito ruim para a teologia e para a vida cristã de um modo geral, para a comunhão dos crentes. Nós precisamos ampliar os nossos horizontes. Vocês sabem como eu penso e já acompanharam isso. Você pode analisar todas as lições que a gente já desenvolveu aqui, todas as mensagens da nossa igreja. Você vai ver que ali nós estamos preocupados com uma vida autêntica, com uma vida humana, em fazer da gente seres humanos melhores para esse mundo em que nós vivemos. Que Deus o abençoe. Logo mais teremos a transmissão da nossa mensagem, mais uma mensagem da série sobre o assunto que estamos estudando. Vamos começar uma nova série hoje e eu convido você a estar conosco logo mais. Que Deus o abençoe. Uma manhã de paz e de alegria na presença de Deus.